TV UESB e UESB FM realizam a segunda entrevista com candidatos à Prefeitura de Vitória da Conquista. Hoje a candidata convidada foi Sheila Lemos, do União Brasil, da coligação Conquista Segue Avançando. Este é um dos destaques do UESB Notícias, segunda edição, que está começando e vai mostrar também: censo inédito busca rastrear casos de doença falciforme. Só em 2024, 88 pessoas morreram por complicações da doença na Bahia. E ainda, eleições 2024, entenda a importância da democracia para a garantia de direitos. São estes os nossos destaques e você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 7734248766, ou então poste um comentário em sua rede social com a hashtag UN2. Hoje é terça-feira, 1º de outubro, seu UESB Notícias, segunda edição, está começando. 18 horas 30 minutos, olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao UESB Notícias, segunda edição, que começa agora trazendo para você as principais informações do sudoeste do estado, e é sempre muito bom poder contar com a sua companhia aqui na tela do seu canal 4.1. E nós abrimos a edição de hoje falando de saúde, gente. Na Bahia, 88 pessoas morreram por complicações da doença falciforme em 2024. E para ajudar no diagnóstico rápido e no tratamento correto, foi lançado um censo inédito para mapear a doença no estado. Confira mais detalhes na reportagem colaborativa da TVE Bahia. Josefa é mãe de Emily, de 13 anos. O diagnóstico de doença falciforme da adolescente foi feito depois de um exame da irmã mais nova. Quando a outra nasceu, ela tinha 3 anos. Aí ela fez o teste do pezinho no município de Caém. Aí de lá foi diagnosticada com um probleminha no sangue. Aí de lá transferiram para cá. Quando a gente chegou aqui, na verdade não foi aqui no Hemoba, foi na Paz. Aí eles procuraram se eu tinha outra criança. Eu falei que tinha uma menina de 3 anos. Aí, através da outra, descobrimos a anemia falciforme dela. Já a Mauri foi o oposto de Emily. Teve diagnóstico tardio da doença. Abri com 24 anos, através de uma gripe, tomei uma pinga e aí passei bastante mal, fui para a emergência. E aí fiz os exames e o médico diagnosticou que eu tinha anemia falcifórmica. Esta especialista explica que pessoas com a doença falciforme têm expectativa de vida menor. Por isso, o tratamento é fundamental. Precisa de um tratamento, de um rastreamento e de um acompanhamento trimestral, né? Quando adulta. Quando criança, mensal. Né? Então, porque existe uma mortalidade, já houve, né? Uma mortalidade maior quando não havia a instituição dos cuidados. As crianças, 80% dos casos das crianças que nasciam com essa doença. Em 2023, 93 pessoas morreram por complicações da doença falciforme na Bahia. Neste ano, até o início de setembro, foram registradas 88 mortes em decorrência da doença no estado. Para trazer mais esclarecimentos sobre o assunto, a Bahia lançou um censo inédito para mapear a doença falciforme no estado. A proposta do censo, como o nome diz, é nós sabermos quem são essas pessoas, mas também com algumas perguntas bem específicas sobre úlcera de perna, o uso de determinados medicamentos, para que a gente possa também reformular a nossa política pública. Além de mapear casos na Bahia, o censo também trabalha a conscientização sobre a doença. A doença falciforme, mesmo sendo uma doença com tanta informação sobre ela, ela ainda acaba desconhecida, tanto na formação dos estudantes. Então nós temos universidades com cursos na área de saúde, onde a doença falciforme não é ensinada, não é apresentada, quanto também no âmbito dos profissionais. Então nós também temos que dialogar com as áreas de educação permanente dos municípios que possam incluir nas capacitações de formação dos profissionais sobre o tema. E aconteceu em Jequié o projeto de extensão da UESB Saúde na BR. A iniciativa tem como objetivo promover saúde para os caminhoneiros que trafegam pela BR-116. Intitulado Saúde na BR 2024, o objetivo é analisar o perfil sociodemográfico, os aspectos de saúde e os hábitos de vida dos participantes. Além disso, busca oferecer informações e conscientizar os caminhoneiros
sobre a importância de buscar melhores condições de saúde, através de ações que envolvem educação em saúde e estratégias interdisciplinares. O Saúde na BR 2024 integra a Semana Nacional de Trânsito, que fornece serviços e informações para caminhoneiros que transitam na BR-116, próximo à sede da Polícia Rodoviária Federal em Jequié. Foram ofertadas orientações sobre saúde, incluindo o uso adequado de medicações, cuidados bucais, avaliação das medidas antropométricas e do índice de massa corporal, além de aconselhamentos nutricionais. A ação é uma realização do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde, do Núcleo de Pesquisa em Bioética e Espiritualidade, e conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária Via Bahia. Vamos fazer um intervalo. No próximo bloco, o nosso tema é eleições 2024. Você vai ver como foi o segundo dia de entrevistas nas eleições aqui na TV UESB. Mário Ribeiro recebeu aqui em nossos estúdios a candidata Sheila Lemos, do União Brasil. O intervalo é bem rapidinho, eu te faço convite. Participe do nosso telejornal 7734248766. Está aí na tela o seu canal de contato com o jornalismo da TV UESB. O intervalo é bem rapidinho, eu volto daqui a pouco. Até já. Estão espalhando muita desinformação e fake news para criar dúvidas sobre o processo eleitoral e as decisões da Justiça. Mas a regra é clara, e se não cumpriu as regras, a candidatura é indeferida. Agora não é hora de arriscar aventuras ou apostar no improviso. Conquista precisa andar de mãos dadas aos governos federal e estadual para retomar o caminho do desenvolvimento e do cuidado com as pessoas. É 13! Exibições de filmes em cartaz, nas novas salas de cinema do Centro de Cultura de 5 cidades do interior do estado da Bahia. Cine Movimenta Centro, o cinema brasileiro em movimento simultâneo. Todas as terças às 19 horas e quinzenalmente às 15 horas até março de 2025. Apoio financeiro, Paulo Gustavo Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Realização Movimenta Cultura e Arte. A qualidade do transporte público de Vitória da Conquista precisa crescer no mesmo ritmo da nossa cidade, porque o povo tem pressa. Por isso, nós vamos organizar o transporte alternativo e subsidiar o transporte na zona rural. E vamos implantar gradualmente a tarifa zero. O transporte público e gratuito será uma conquista da gente. Está no plano Conquista 200 anos, que Esis sonhou e que vamos fazer. O Brasil no centro do círculo dinâmico, aberto e em relevância. Abraça nossos povos, cultura e toda a diversidade em forma de conteúdo. Agora, ainda mais, muito mais plural. Bem-vindos à nossa EBC. Vote nos vereadores do time da mudança. Agora sim, vote Márcio de Vivi, número 55444. Márcio de Vivi, um legado de pai para filho. Aqui o trabalho não para. Pelo bem de Conquista, em defesa da sede da Zona Rural, vote para a vereadora Leia de Quinho, 55555. Vote nos vereadores do time da mudança e vamos fazer uma cidade de poucos ser uma conquista de todos. Estamos de volta com o UESB Notícias, segunda edição, e o tema são as eleições 2024. Gente, hoje a TV UESB e a UESB FM promoveram aí a segunda das 3 entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Vitória da Conquista. Mário Ribeiro recebeu aqui em nossos estúdios a candidata Sheila Lemos, do União Brasil. Confira mais detalhes na reportagem de Thaís Patês.
Nesta terça-feira, 1º de outubro, Sheila Lemos, do União Brasil, foi a convidada da rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Vitória da Conquista, promovida nesta semana pelo sistema UESB de rádio e televisão educativas. Antes do início da entrevista, a candidata usou 1 minuto que seria para a apresentação para negar a inelegibilidade e confirmou que segue na disputa eleitoral. A primeira parte da entrevista durou 10 minutos. A candidata iniciou respondendo a uma pergunta obrigatória sobre educação e comentou sobre os resultados municipais do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Na sequência, a candidata respondeu a 2 perguntas sorteadas da população. A primeira sobre educação ambiental nos bairros e a segunda sobre propostas para a saúde municipal. Após o intervalo, Sheila Lemos iniciou o segundo bloco, que também durou 10 minutos, respondendo a perguntas de temas sorteados. O primeiro questionamento foi sobre os problemas de infraestrutura dos postos de saúde nas periferias. A pergunta seguinte abordou as dificuldades no abastecimento de água da zona rural. E restando cerca de 3 minutos para o término do tempo definido, a candidata respondeu a um questionamento sobre as ações de despoluição do Rio Verruga. Após isso, a candidata teve 1 minuto para considerações finais. Parabenizar o UESB, por este momento onde a gente pode estar falando, com os munícipes de Vitória da Conquista, principalmente com os eleitores que vão às urnas no domingo, dia 6 de outubro, exercer o que há de mais belo no nosso país, que é a democracia. Então, muito importante que todos compareçam às urnas, e que vá votar nas melhores propostas para a Vitória da Conquista, no que você quer para o futuro da sua cidade, no caso da nossa cidade, da nossa joia do sertão baiano. Então, exerça a sua cidadania. Isso é um direito que só sabe quem não tem, quem não pode exercê-lo. Então, nós, mulheres, principalmente, que não tivemos durante a história esse direito, que não tem muito tempo, que podemos exercer esse direito de votar, de eleger quem você quiser. Então, é muito importante, principalmente para nós, que lutamos muito para ter esse direito reconhecido no nosso país. A última entrevista com candidatos à Prefeitura Municipal será nesta quarta-feira com o candidato do PT, Valdenor Pereira. É a partir do 12h15 no UESB Notícias, canal 4.1, com retransmissão pelo YouTube da TV UESB e pela UESB FM 97,5. Mais um intervalo para você que acompanha o UESB Notícias segunda edição, e no próximo bloco a gente volta a falar de eleições. Vocês vão entender qual a importância da democracia para a garantia dos direitos. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí não. Eu volto já. Eleições 2024. A TV UESB e a UESB FM realizam rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Vitória da Conquista. Amanhã, o candidato convidado é Valdenor Pereira, do PT. 12h15 na TV UESB, na UESB FM e também no YouTube. Sistema UESB de rádio e televisão educativas nas eleições 2024. A democracia começa com o seu voto. Governar é fazer escolhas. E as decisões mais importantes dos últimos anos eu não tomei no gabinete. Tomei aqui, nas ruas, que é onde a vida das pessoas é transformada de verdade. Foram centenas de obras beneficiando milhares de conquistenses, que agora tem escola nova, posto reformado e asfalto na porta de casa. E vai ser aqui, nas ruas, perto de você, que a gente vai seguir, fazendo uma conquista cada vez melhor.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos existe há 75 anos para nos lembrar o que alguns insistem em não ver. Eu existo. Que todo ser humano tem direito à liberdade, trabalho e remuneração justa. Que o preconceito e a discriminação não podem existir. Nós existimos. Que o direito a uma vida digna seja respeitado e todas as pessoas tenham acesso aos serviços básicos. Onde existe respeito, vemos mais justiça. Onde existe inclusão, vemos mais igualdade. Eu existo. Temos o direito de sermos reconhecidos como pessoa em todos os lugares. Em caso de violação dos direitos humanos, denuncie. Disque 100. Governo Federal. Brasil. União e Reconstrução. Vote no time da mudança. Cássio LK, 40888. Giovanni Viana, 40133. Tony, 40.000. Ciano de Erzen, 40100. Renan da ABV, 40123. Alex Bombeiro, 40333. Por uma saúde pública que cuida das pessoas, vote nos vereadores do time de Lula. Muda a conquista. Esse é o Aedes aegypti, mosquito responsável por 3 doenças. Mas uma delas tem crescido rapidamente por todo o país: a dengue. Todo cuidado é pouco, por isso é bom ficar atento aos sintomas. Se você estiver com febre alta, náuseas, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos e nas articulações, não se automedique, pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Faça a sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. Uma parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior do Nordeste brasileiro traz até você informações sobre inovação e o desenvolvimento de pesquisas científicas que fazem diferença no seu dia a dia. Universiência, todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na sua TV UESB, canal 4.1. Estamos de volta com o UESB Notícias, segunda edição. E o tema é eleições, né? A democracia, gente, é um regime de governo onde a origem do poder vem do povo. E é nas eleições que esse direito é garantido quando a população aí deposita na urna o desejo de melhoria da sua realidade. Confira mais detalhes dessa importância da democracia na reportagem da série Eleições 2024. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Essa afirmação abre a nossa Constituição Federal e fundamenta o principal pilar da democracia, a soberania popular. Há quem pense que a democracia se faz apenas nas eleições, com a escolha livre e secreta do voto. Mas ela também está presente no nosso dia a dia. Por exemplo, na garantia da liberdade de imprensa. 50 anos atrás, provavelmente esse estúdio da TV UESB nem poderia existir. E se existisse, eu não poderia estar aqui gravando uma matéria sobre este assunto. É no regime democrático que também podemos desfrutar a liberdade de expressão, falar o que pensamos, sempre respeitando as leis e a opinião do outro. Democracia também é lugar de igualdade entre todos os cidadãos perante a lei e de pluralidade política e de ideias. É ferramenta de conquista de direitos individuais e coletivos. Eu acredito que a democracia é escutar as diferenças e poder incluir as diferenças também no mundo, sabe? Ele ter liberdade de falar o que quer, o que pensa e o que pode. Acho que é a liberdade de cada um de votar em quem quiser, da forma como quiser e exercer seus direitos.
O conceito democracia surgiu na Grécia Antiga, com a divisão de Atenas em unidades chamadas demos, onde as decisões políticas tinham participação direta de alguns cidadãos em praça pública. O conceito passou por mudanças, mas a premissa de um governo democrático continua sendo a prevalência do desejo do povo diante das decisões políticas, que podem ser tomadas dentro de sistemas como parlamentarismo, semipresidencialismo e presidencialismo, sistema adotado no Brasil de 1889 a 1930, mais conhecido como República Velha. Essa República Velha que existe até 1930 seria o primeiro momento relativamente democrático, apesar das eleições não serem completamente limpas. Havia muita fraude, havia muita compra de voto, havia muita pressão, sobretudo da figura marcante dos coronéis no poder local, mas é o primeiro passo, é o primeiro elemento democrático. A partir de 1930 até 1945, o país sofre um retrocesso autoritário, né, com o varguismo, que recrudesce a partir de 37 com o Estado Novo, e nós só vamos voltar à vida democrática depois da Segunda Guerra, quando se tem eleições, não é? Eleições amplas, primeiro para presidente, depois se elege uma Assembleia Constituinte, e essa democracia ela vai passar por um período de aperfeiçoamento até 1964, quando se tem o golpe militar, o regime se fecha. É durante o regime militar que o Brasil passa por um de seus períodos antidemocráticos mais sombrios. Com a imposição do ato institucional número 5, são retirados da população direitos como liberdade de imprensa e de expressão. A era também é marcada por torturas e desaparecimentos políticos. A vida democrática no Brasil só é retomada em 1985, com a eleição indireta do primeiro presidente civil após 21 anos de ditadura militar. Mas o grande marco da redemocratização brasileira aconteceu em 1988, com a promulgação da Constituição Federal. Um ano depois, foi eleito o primeiro presidente por eleições diretas. De 1989 para cá, nós temos tido eleições periódicas, regulares, com liberdade de imprensa, liberdade de expressão e sufrágio universal. Então, efetivamente, a democracia, como a gente conhece, uma democracia moderna ou uma poliarquia, é um fenômeno relativamente recente que, portanto, remonta ao ano de 1989, portanto, há 35 anos apenas. Então, temos uma democracia ainda muito jovem, ainda sujeita, não é, a aperfeiçoamentos. O sociólogo e professor da UESB, José Ricardo Marques, destaca que o regime democrático possibilita o pensamento coletivo. A democracia é uma escolha, existem vários diferentes tipos de regimes políticos, mas se pensa como sendo o melhor, justamente porque ele é o que traz para a gente a possibilidade de nos pensarmos enquanto pessoas que vivem juntas. Então, a democracia é um elemento de organização da sociedade, ela que traz a possibilidade de construir as regras de convivência e de convívio entre todas elas. Ao mesmo tempo, ela é um sistema político que envolve a organização política, né, porque envolve você selecionar periodicamente líderes que vão ter a função de desempenhar certos papéis dentro dessa sociedade. O voto é o primeiro passo em defesa da democracia. As críticas que se pode fazer à democracia é no sentido de aperfeiçoá-la, nunca de negá-la, né, nunca de imaginar que um regime autoritário que não garanta a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de escolher em quem votar, né, um regime autoritário, um regime fechado, um regime ditatorial, ele nunca pode ser colocado como uma alternativa. A democracia precisa aperfeiçoar, mas é o melhor modelo que nós temos e cabe defendê-la o tempo todo.
É isso, gente. A democracia é uma importante ferramenta de garantia de direitos e também da cidadania. E é assim que a gente encerra a edição de hoje. Obrigado por sua companhia. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube, vai aparecer embaixo no seu vídeo. O QR Code está aí. Só escanear que você pode rever estas e outras edições, tá bom? Outras notícias locais você confere comigo amanhã, meio-dia, no ESB Notícias, primeira edição. E em seguida, às 12h15, você acompanha a entrevista do candidato Valdenor Pereira, da coligação A Força para Mudar Conquista, na companhia de Mário Ribeiro, na nossa última entrevista dessa rodada aí com os candidatos à Prefeitura de Vitória da Conquista. A seguir tem o Repórter Brasil, com as principais notícias do Brasil e do mundo, e amanhã eu te espero pro nosso almoço juntos, tá bom? E às 18h30 eu volto aqui no segunda edição, tô te esperando. Até lá, gente, uma melhor noite a todos e até amanhã. Tchau, tchau.